A evolução do ensino de matemática no Brasil. O ensino de matemática em Portugal. Como ele se desenvolveu? Podemos dizer que o desenvolvimento do ensino de matemática em Portugal se desenvolveu de uma forma bastante lenta quando comparando Portugal com os demais países da Europa. E de onde vieram os primeiros professores de matemática para as universidades portuguesas, em especial de Coimbra? A maioria dos professores eram engenheiros que vinham da Itália para trabalhar em Portugal. Quais os motivos que fizeram Portugal e Brasil viverem isolados dos demais países no desenvolvimento científico, em especial da matemática? Pode-se dizer que esse isolamento se deve à diferença de interesses entre os governantes de Portugal e Brasil, na época do descobrimento do Brasil, por exemplo, e o interesse de outros países em relação ao desenvolvimento da matemática. Os franceses, por exemplo, investiam uma grande quantidade de dinheiro em pesquisas utilizando a matemática. Isso já em período lá de 1500. Enquanto isso, em Portugal e no Brasil, não se via necessidade de investir nessas áreas. Por isso nós ficamos isolados dos demais países. Por quê? Os países que investiam se desenvolveram bastante nas pesquisas matemáticas. Os que não investiram ficaram isolados. Caso de Portugal e do Brasil. E como era o ensino de matemática nos colégios jesuítas? Nesses colégios, a matemática era ensinada como simples ferramenta, necessária para as necessidades imediatas do dia a dia. Não se estudava matemática de uma forma axiomática, nem se tinha uma preocupação com o estudo de seus fundamentos. A Academia Real Militar, ela ajudou na criação de livros de matemática genuinamente brasileiros. Por quê? Com a proibição que existia de Portugal para que o Brasil produzisse ou importasse livro, os professores da Academia Real Militar eles preparavam suas notas de aula. Com o tempo, essas notas de aula foram organizadas e transformadas em livros. Estes foram os primeiros livros produzidos genuinamente por professores brasileiros. Lembrando que na época dessa produção, Portugal já tinha autorizado o Brasil a produzir e importar livros. Com a reforma pombalina, pode-se dizer que o cenário de ensino de matemática, tanto em Portugal como no Brasil, não teve mudanças positivas. O que nota-se foi uma grande desorganização no sistema escolar. E a qualidade de ensino, que já não era boa, ficou ainda pior. Quando se deu essa autorização para a entrada de livros no Brasil? Somente no ano de 1808. E os livros utilizados? De onde eles vieram? Eles eram produzidos em instituições como a Academia Real Militar ou eram importados de países como a França. Alguns deles também eram produzidos em Portugal. Então, só destacando esse período aí do ensino de matemática no Brasil, notamos que por um período de 308 anos, desde o nosso descobrimento, eram proibidas a importação e a produção de livros em nosso país. Não tínhamos boas escolas e nem livros. Até o ano de 1808, a metrópole proibiu no Brasil a criação de instituições de ensino superior e a circulação e impressão de livros. Somente após esse ano que nós tivemos a permissão para circulação e produção de livros e a criação de instituições de ensino superior. Era possível fazer uma graduação no Brasil e continuar os estudos na Europa? Não. Muitas vezes, quem
cursava uma graduação em instituições de ensino superior brasileiras e desejava continuar os seus estudos em países da Europa, tinham que chegar na Europa e produzir, estudar novamente, fazer novamente a graduação para somente depois continuar os seus estudos. O ensino de graduação no Brasil não era reconhecido em universidades portuguesas, como Coimbra e Lisboa. O cenário educacional no Brasil em 1890 era caótico. Mais de 80% da população brasileira era composta por pessoas analfabetas. E a publicação científica? Os pesquisadores brasileiros que se esforçavam e tentavam publicar artigos científicos, eles tinham que enviar suas pesquisas para periódicos da Europa e tentar fazer essa submissão na Europa, já que no Brasil nós não tínhamos uma comunidade científica organizada e nem tínhamos órgãos de divulgação da pesquisa científica. As primeiras universidades brasileiras priorizavam o ensino da matemática? A pesquisa em matemática básica ainda não era uma realidade no Brasil, já que os primeiros professores eram engenheiros matemáticos, que tinham, na maioria dos casos, se formado em Coimbra, local onde a pesquisa básica em matemática não tinha se desenvolvido. E o advento da cultura cafeeira contribuiu para o desenvolvimento da matemática no Brasil? Não. Os grandes cafeicultores, eles incentivavam cursos que contribuíssem para a melhoria das condições de produção do café, como pesquisas relacionadas a plantas, técnicas agrícolas. Então, o curso de matemática não foi beneficiado com esse advento da cultura cafeeira. E o ensino da matemática nas reformas Campos e Capanema, né? Como ele era? E qual o papel do Colégio Pedro II nesse contexto? A reforma Rui Barbosa, ela dividiu o ensino primário em duas partes, a escola primária elementar e a escola primária média, com 2 anos cada. Os conteúdos para esta fase eram aritmética prática, até mais ou menos regra de 3 simples, até a divisão por um algarismo. Estudavam-se as primeiras ideias de frações, problemas fáceis e concretos, taquimetria, que é um método que permite demonstrar teoremas da geometria usando materiais concretos, e estudava-se também o sistema métrico. A reforma Benjamin Constant propunha o estudo de tópicos de cálculo diferencial integral e geometria analítica já no ensino médio. Esta parte da reforma não foi bem aceita na época e logo foi modificada. Em todos os programas, o estudo das disciplinas era compartimentalizado. Havia todo um ano dedicado à revisão de aritmética, um outro dedicado à álgebra, ainda outros dedicados à geometria e à trigonometria elementares. Os livros também eram separados. Somente na década de 20 é que o professor Euclides Roxo, lá no Colégio Pedro II, propôs a criação de um currículo integrado para o ensino de matemática. E aí, durante o mesmo ano, estudava-se álgebra e geometria. Pausei. Não, fica à vontade. Vou. Uhum. Um convite pessoal. Uhum. Participar com você na educação fiscal. Ah, tá. Vai no banheiro. Uhum. Tanto que vai ser dia 20. Tem edital lá, eu coloquei edital agora. Sim. Só que pessoal, se quiser mais, pode olhar edital. Só para lembrar isso que tem. Aí você vai horas suplementares. Para convidar os alunos. Os alunos, né? Todas as turmas. Beleza. Pode deixar aí, eu passo lá. Você fazer o edital?
complementares. Ah, tá. Dia 6 de fevereiro. Aham. Assim, Beleza. dia 3 de agosto. É, 4 horas. 19, 23. 19 e 23. É quarta-feira. Eu vou mandar também pelos e-mails da turma que eu tenho. Aham. Tem da matemática 2, né? E tem da matemática 1 também, né? O Tem. e-mail da turma. Mas eu tenho aula com eles também. Tem aula, né? É? Então, matemática 2, então, vocês me colocam no e-mail. Vou avisar isso. Aí eles vão perguntar assim, vai ser dispensada a aula? Não, né? Vai ter aula normal, né? Quem for vai levar falta. Vai ser uma quarta-feira. É, Tem que escolher, né? né? Se precisar de hora, né? Às vezes fala que nem falta, leva, mas vai ter aula, né? Aham. Tá, vocês colocam professores, tá? Vocês não, às vezes ele não falta. Sim. Mas aula vai ter. Aula normal, beleza. E quem tiver precisando de horas, É, já é uma possibilidade, né? Pode deixar, daí aí pra passar na produção, tudo também. vou passar a Produção, física. A física também tem o e-mail dele. Na produção da física. Ele também tem hora. Ele tem horas, né? Questão do primeiro ano, né? Isso, né? Ele já tá saindo. Ele passou na produção, na física também, né? Não, só na ciências e na física. Ciência e física. É, Vai ter. licenciatura, né? Aí eles vão ter aula normal, né? Assim, eles, Normal, eles por conta. por conta. Tá. Pode deixar. Daqui a pouco eu vou embora. Não, imagina. Imagina, tem que deixar a pouco. Ah, só vou pegar ela. Henrique, Só pra mim dar boa gente. desculpa eu. Não, filho da mãe, deixa eu explicar. Ontem eu liguei pra ele e falou assim: ah, tá, eu vou olhar meu e-mail e te escrevo ainda hoje. Aham. Aí ele escreveu: ah, Henrique, eu olhei, eu tenho uma consulta médica nesse dia, mas eu vou tentar mudar. Daí eu te escrevo. Aí eu já mandei outro e-mail falando assim: mas tá confirmado, né? Dependendo da sua consulta, tá confirmado, mas ele me respondeu. Assim que ele me respondeu hoje, eu te ligo. Olha, te escrevo. Se ele não me escrever, eu ligo pra ele. Tá, Henrique, eu Só tô agradeço. dando tempo, porque de repente ele está esperando pra trocar horário de consulta, esperando a informação do secretário, né? Sim. Mas de qualquer forma, pode deixar que eu te falo. Tá, joia. Mas Obrigado. eu já tô agoniado com esse negócio aí. Valeu, obrigado. Tá bom, obrigado. Pode deixar, tá? Pode deixar que daí eu passo na sala. Como se deu o desenvolvimento da Escola Politécnica da USP? A Escola Politécnica da USP ela se desenvolveu a partir de um desentendimento que o governo de São Paulo teve com o governo federal. Então, uma forma que o governo de São Paulo achou para se sobressair em relação ao governo federal foi um investimento maciço na formação superior. E, nesse cenário, surgiu a Escola Politécnica da USP. Os primeiros professores foram trazidos da Itália, eram engenheiros italianos, e esses engenheiros também ministravam aulas de matemática. Pela formação desses professores, eles também não tinham interesse em pesquisa fundamental da matemática, em pesquisa base da matemática. Então, nos primeiros anos da Escola Politécnica da USP, também nós não tínhamos pesquisa em relação às bases, aos fundamentos da matemática. E quais as implicações do movimento da matemática moderna para o ensino brasileiro? O desejo era transformar crianças e adolescentes em matemáticos mirins. O ensino era preocupado com a exatidão e rigor da matemática pura. Por exemplo, ao ensinar o conceito de funções, iniciava-se o estudo das funções partindo das relações, né? Isso pode tornar esse estudo sem aplicações e, em muitos casos, desmotivante para os estudantes. E o que a sociedade do século XXI exige por parte do ensino da matemática? Essa sociedade exige de seus cidadãos não só conhecimentos específicos, mas principalmente novas maneiras de organizar o pensamento. Além disso, é fundamental que tais cidadãos desenvolvam uma capacidade de tomar decisões, de aprender a aprender. Além disso, valoriza-se a capacidade de resolver problemas, de expor suas ideias por escrito ou oralmente.
Também é valorizada a capacidade de avaliar riscos, enfrentar situações complexas e compreender ideias. Então aqui nós temos um quadro explicativo que mostra a evolução do ensino de matemática no Brasil. No século XII surgem as universidades medievais e a Igreja Católica entra em ação para controlar tais instituições. No século XVI é o início da fase teórica da matemática em Portugal e há uma constante mudança de uma universidade que ora se instalava em Coimbra e ora se instalava em Lisboa, devido a brigas entre os cidadãos locais e os estudantes dessa universidade. O início de ensino de matemática no Brasil, ele era predominantemente prático, voltado para as medidas agrícolas, para a aritmética e o comércio. O ensino jesuíta, ele via a matemática como uma ferramenta simples para o cotidiano. As aulas régias, implantadas com a reforma pombalina, tinham o objetivo de sofisticar a matemática ensinada. Os primeiros livros de matemática adotados em Portugal e no Brasil foram os Elementos de Euclides. Tanto em Coimbra como no Brasil, até 1900, não se realizavam pesquisas científicas em matemática. Enquanto isso, em países como a França, nós já tínhamos diversos livros publicados com pesquisas realizadas na disciplina de matemática. Em 1910, os cientistas eram amadores em nosso país. A cultura cafeeira não contribuiu para o desenvolvimento da matemática. O que se via em nossas instituições de ensino superior era uma fábrica de diploma. Bastava pagar para que você fosse aprovado. A matemática ela ficou fora da composição das primeiras universidades brasileiras. Em todas elas, não se encontrava cursos de matemática. As reformas Campos, de Euclides Roxo, priorizavam o estudo da geometria e álgebra no mesmo ano. Em 1933, o ensino de matemática era feito dentro dos cursos de engenharia. Não existiam cursos específicos de matemática. Nesse período cria-se a USP, e com ela as pesquisas básicas em matemática começaram a ser produzidas. Foram feitas assinaturas de revistas científicas e o governo de São Paulo recebeu ajuda do governo italiano para a compra de várias coleções de livros relacionados à matemática. Em 1960 surge o movimento da matemática moderna, e nesse movimento o currículo foi feito por matemáticos, que não tinham preocupação com o ensino, e sim com o desenvolvimento interno da matemática. Objetivava-se a formação de matemáticos mirins. Em 1970, algumas editoras brasileiras passam a publicar livros didáticos. A Sociedade Brasileira de Matemática e o INPA lançam vários livros, utilizados até os dias de hoje. Em 1980, cria-se o RETID, que é o Regime de Trabalho de Tempo Integral para os docentes do ensino superior. E ganha força a linha de pesquisa da educação matemática. O alemão Felix Klein foi o primeiro educador matemático. Em 1980, de 1980 até os dias atuais, nós temos uma grande quantidade de pesquisas em educação matemática. Hoje, em 2011, mais de 20 eventos de nível internacional acontecem anualmente em nosso país. Essas são as referências. Agora vocês vão fazer a leitura do artigo de apoio e depois
enviar para o e-mail do professor Valdinei suas considerações relacionadas ao artigo e ao vídeo. O texto deve ter de 1 a 2 páginas. O prazo para entrega é o dia 2 de agosto. Até a próxima.